Eu sou apenas um pastor que leio a palavra, tenho pouco conhecimento da palavra, e mais o pouco conhecimento que eu tenho, eu procuro primeiro viver a palavra, para depois pregar a palavra que eu vivo. Porque existem pessoas que são bons pregadores, pessoas com conhecimentos tremendos na palavra, mas infelizmente algumas delas, querido, pregam, mas não vivem, não praticam a palavra que conhecem. Melhor é conhecer pouco e praticar o pouco que conhece, do que conhecer muito e não praticar nem sequer 1% da palavra. Amém? Então, Atos capítulo 4, versículo 12. Olha o que diz a palavra de Deus. Aleluia. Atos capítulo 4, versículo 12. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Amém? Eu vou dar um tema para nossa meditação nesta manhã de hoje. E o tema que eu dou para esta palavra é salvação só em Jesus Cristo. Salvação só em Jesus Cristo. Por não conhecerem a palavra dita de Deus, algumas pessoas dizem assim: pastor, todos os caminhos me levam a Deus. E nós sabemos que isto não é verdade. Nem todos os caminhos levam o homem a Deus, porque só existe um caminho, e é o único caminho que leva a pessoa à presença de Deus. E esse caminho que leva o homem à presença de Deus está em João capítulo 14, versículo 6, que diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém chega ao Pai a não ser por mim. Então não é todos os caminhos que nos aproxima de Deus. Alguns outros dizem assim: pastor, meus pais serviram a Deus em uma tal religião e nela eu nasci, então a minha religião me salva. Isso também não é verdade. Religião não salva ninguém. Outros dizem assim: pastor, o santo fulano de tal, a santa fulana de tal, eles e ela salva. Também não é verdade, porque o apóstolo Pedro está deixando aqui bem claro: em nenhum outro há salvação, a não ser na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Pedro, queridos, todos nós sabemos, ele foi por Jesus escolhido para estar com ele. Pedro foi por Jesus escolhido para andar com ele. Pedro foi escolhido por Jesus para aprender dele. Pedro foi chamado por Deus. Pedro ouviu as melhores e as maiores, as mais poderosas pregações pregadas por Jesus Cristo. Pedro também ouviu os melhores ensinamentos da palavra de Deus, os melhores ensinamentos que foi ensinado por Jesus Cristo. Pedro também, querido, chegou a um ponto de ressuscitar o morto. Olha o que diz a palavra do Senhor, lá no livro de Atos, capítulo 9,
Eu estou te mostrando Pedro como exemplo, que só Jesus Cristo salva. Pedro foi, Pedro ouviu, Pedro fez, mas Pedro não salva, Senhor, ninguém. Ele agiu com grandes milagres, e um deles aqui foi a ressurreição de uma costureira chamada Tabita. Capítulo 9 de Atos. Atos capítulo 9, versículo de número 36. Por gentileza, coloca teus olhos na palavra de Deus. Olha o que diz, Atos capítulo 9, versículo 36, até o versículo de número 42. Se abriu a palavra? E havia em Jope uma discípula, olha só, uma discípula, uma mulher seguidora dos ensinamentos do Senhor Jesus. Olha o que diz, havia em Jope uma discípula chamada Tabita, que traduzido se dizia Dorcas. Esta estava cheia de boas obras e a esmola que fazia. Aconteceu naqueles dias que, enfermando ela, morreu, tendo-a lavado, a depositado no quarto alto. E como Lida era perto de Jope, ouvindo o discípulo que Pedro estava ali, lhe mandaram 2 varões, rogando-lhes que não se demorassem em vir ter com eles. Levantando-se Pedro, foi com eles. Quando chegou, o levaram ao quarto alto, e todas as viúvas o rodeavam, chorando, mostrando as túnicas e as vestes que Dorcas fizera quando estava com elas. Mas Pedro, fazendo-os sair todas, pôs-se de joelho e orou, e voltando-se para o corpo disse: Tabita, levanta-te. E ela abriu os olhos, e vendo a Pedro, assentou-se, e eles, dando-lhes as mãos, a levantou, e chamando os santos, as viúvas, apresentou-lhe viva. E foi isso notório por todo Jope, e muitos creram no Senhor. Então observa que Pedro, não tão somente ele foi chamado para andar com Jesus, Pedro não tão somente ouviu as melhores, as maiores, as mais poderosas pregações, porque foram pregadas por Jesus. Pedro não tão somente viu os milagres realizados por Jesus, mas Pedro também, cheio do Espírito Santo, também operou grandes sinais, prodígios e maravilhas. Mas, embora tendo feito tudo isso, Pedro não salva. Pedro não salva, porque ele mesmo diz: em nenhum outro há salvação, a não ser na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Por que eu estou falando isso? Porque existem pessoas que apontam, dizendo eles, que o santo fulano de tal, a santa fulana de tal, também pode salvar aqueles que buscam neles a salvação. Isso não é a verdade, porque Pedro aqui está nos dizendo: em nenhum outro há salvação, a não ser em Jesus Cristo. Nós temos outro exemplo na Bíblia, vou citar só dois exemplos, tá? Que não é um homem, embora tenha sido ele o mais santo de todos, a mais santa de todos, mas a eles e a ela não é dado o direito de salvar nenhum homem sequer. Outro exemplo que eu dou é João Batista. João Batista, na verdade, ele assumiu Maria como sua esposa. João Batista, ele foi o pai terreno de Jesus aqui, cuidando de Jesus aqui na terra. João Batista foi aquele
batizou Jesus Cristo lá no Jordão. João Batista também foi aquele que apresentou Jesus Cristo, quando Jesus Cristo estava se dirigindo às águas do Jordão. Quando João Batista olhou e viu Jesus se aproximando, João Batista olhou para aquele que vinha, que era Jesus, e olhou para aqueles que ali estavam, e soltou a sua voz dizendo: eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. João Batista foi esposo de Maria. João Batista assumiu Maria quando ela estava vivendo os piores momentos da vida dela. João Batista foi com ela, mas João Batista não salva, Senhor, ninguém. Outro exemplo é a própria Maria, mãe de Jesus. Maria, ela foi escolhida entre todas as mulheres como santa mulher. E eu a respeito como uma mulher santa. Eu a respeito como uma santa mulher. Porque ser vista por Deus como santa é viver uma vida separada do pecado. Viver a vida santa é dar as costas para os desejos, para a vontade do mundo. Porque a própria palavra de Deus nos diz lá em primeira epístola de João, capítulo 2, versículo 15, que diz o que? Não ameis o mundo, nem o que há no mundo, porque quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pastor, que mundo é esse? É o sistema do mundo, querido. É o sistema do mundo. Qual o sistema? Exemplo. E aquela pessoa que é casada, tem a sua casa, tem um quarto para ter sua intimidade com sua esposa ou com seu esposo, mas mesmo assim, tendo a sua casa, tendo o quarto para ter sua intimidade com sua esposa, com seu esposo, deixa a sua esposa em casa, deixa a sua casa e vai para o quarto de um motel, uma mulher que não é dele, cometendo adultério, prostituição. Isto é sistema do mundo. Também essas festas carnais é um sistema do mundo, onde muitos pegam o seu dinheiro, que ganham com muito suor, e vão gastar no divertimento desse mundo mundano. Isto é sistema do mundo. E quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. E ser santo é viver separado dos sistemas do mundo, é viver para Deus, servir a vontade de Deus. E Deus olhou para Maria e viu em Maria uma mulher santa, e ela gerou na sua barriga o Salvador da humanidade. Mas ela não teve para ela o direito de dizer: olha, tudo que eu falar para vocês, vocês devem cumprir o que eu digo para vocês. Tudo que eu falar é ordem, tudo que eu falar cumpra. Ela não fez isso. Mas lá no livro de João, capítulo 2, você vai ver o que ela diz naquela festa de casamento. Quando o vinho acabou, procuraram por ela, viu a situação, e ela chegou para os serventes e disse: olha, não faça o que eu digo para vocês, não queira fazer o que eu digo para vocês, mas faça tudo. Foi dado também por Pedro e João ao homem que estava na responsabilidade. Aliás, foi dado por Paulo ao homem que estava na responsabilidade de guardar, de os prender em um cárcere. Olha o que diz:
em Atos capítulo 16, versículo 31, que parece que é Atos 16, 31. Se alguém encontrou, por gentileza, ponha-se de pé e leia em voz alta, porque a sua voz será gravada aqui, a sua voz, o seu áudio. Ponha-se de pé e é bem alto. Leia aí o pastor Carlos. Quem quiser responder, Senhor Jesus, será salvo você e de sua casa. Aí está a resposta de quem quer ter a certeza de salvação. Pastor, o que é que eu devo fazer para que eu seja salvo? Paulo e Silas respondem ao carcereiro de Filipe. Você sabe o que aconteceu? Que levou Paulo e Silas a estar aprisionados. Aí está Paulo respondendo a pergunta: você quer saber o que deve ser feito para ser salvo? Você precisa crer no Senhor Jesus Cristo. E não tão somente você, mas toda a sua casa, toda a sua família será salva no Senhor Jesus Cristo. Agora, não é tão somente crer, querido, porque até o diabo crê, mas não obedece. Não é tão somente crer, é você crer e obedecer e confessar com a sua boca Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Eu creio na Bíblia, eu creio na palavra, eu creio na pregação, mas se você não confessar Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, o que você crê não vai te dar o direito à tua salvação. Pastor, onde é que está escrito? Abra a sua Bíblia, por gentileza também. Coloca teus olhos aí. Romanos capítulo 10, versículo 9. Por gentileza. Eu estou pregando a Bíblia. Eu estou pregando a palavra de Deus. Romanos capítulo 10. Não adianta só crer. É bom crer, mas também confessar. Olha o que diz a palavra do Senhor. Capítulo 10, versículo 9. Se abrir a palavra, amém? Olha o que diz. A saber, você precisa tomar conhecimento. Aqueles que fazem parte da tua família, da tua parentela, teus amigos, precisa saber desta verdade. Olha o que diz. A saber, a tomar conhecimento, se com a tua boca confessares a quem? A quem, igreja? O Senhor Jesus. E em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, será o que, queridos? Salvo. Crer e confessar. Crer com o coração e confessar com a sua boca que Jesus Cristo ressuscitou, está vivo e só Ele salva. Se Ele ressuscitou, é porque Ele morreu. Agora a pergunta é: por que Ele morreu? O que levou Jesus a morrer? Não vou pregar porque o tempo não dá, mas medita em casa. Por que Ele morreu? Se Ele ressuscitou, certamente Ele morreu. Por que Ele morreu? Procura ver isso. Agora, pastor, eu creio. E se eu não confessar Jesus como Salvador, o que vai acontecer comigo? Você quer ter resposta? Vamos ver na Bíblia? Mateus 10, versículo 33. Se eu não confessar, o que vai acontecer comigo? Ô pastor Antigo, por gentileza, me dá só um pouco d'água, por favor. Amém? Aqui eu abraço tão assim carinhosamente. Já tem nem para tudo. Tem? Mas já tem? Obrigado, viu, amado? Esses meninos são uma bênção na minha vida. Glória, está com saudade de vocês, amados. Aleluia. Vamos lá. Quem vai ler aí? Capítulo 10, verso 33. Primeiro, olha, pastor, eu creio, mas se eu, pastor, não confessar
de acordo com como diz a palavra. O que acontece comigo? Leia o evangelista Wilson. Mas qualquer que me negar diante dos homens, eu ficarei também diante do meu Pai que está no céu. Essas são as pessoas que negam, não confessando a Jesus Cristo. Quando você escuta a palavra que liberta, que cura, que salva e o nega, olha só, ele diz: você me negou, você me rejeitou. Negar é rejeitar. Negar é virar as costas. Negar é dizer que eu nem conversa contigo. Essa é a verdade. Aí Jesus vai dizer: eu também não posso te confessar diante do meu Pai, porque você me negou diante dos homens. Agora, se eu crer, pastor, e se eu confessar, o que vai acontecer comigo? Verso 32, quem pode ler? Leia isso. Portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu também confessarei diante do meu Pai que está no céu. A pergunta que eu faço: vale a pena confessar Jesus? Porque quando eu confesso, não o nego, ele me faz ser filhos de Deus, ou filho de Deus. Agora, querido, a missão da salvação foi concluída por Jesus Cristo. Sabe aonde? Lá na cruz do Calvário. Você sabe que lá na cruz do Calvário, Jesus proferiu 7 palavras que é tido na boca de muitos pregadores, como as últimas 7 palavras proferidas por Jesus lá na cruz do Calvário. A primeira foi: Pai, perdoa-nos, eles não sabem o que fazem. Querido, a partir do momento que a pessoa escuta a palavra, coloca os olhos na palavra e nega Jesus, eles não mais são inocentes, porque ouviram a palavra que cura, a palavra que liberta, a palavra que salva. Mas quando a pessoa escuta a palavra e nega Jesus, acontece com ele o que está em Mateus 10, 33. Pai, perdoa-nos, eles não sabem o que fazem. Se eles soubessem de verdade quem está aqui na cruz, depois de tanto sofrimento, de tantas dores que eu tenho e estou passando, oh Pai, eles não me negariam, eles me confessariam como Senhor da sua vida. Mas Pai, perdoa esse que me negou, perdoa essa aí que me bateu, que me feriu, perdoa eles, perdoa eles. A penúltima palavra foi essa que ele diz: está consumado. A sexta da 7ª última palavra: está consumado. Isso quer dizer, Pai, a obra de salvar os homens perdidos eu acabo de concluir. Sofri, passei por muito sofrimento, apanhei, fui chicoteado, estou na cruz, sangrando, com a coroa de espinho, mas Pai, eu não abri mão do meu chamado, eu não abri mão da minha missão. Pai, está consumado. E a 7ª e última palavra foi esta: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Estou de volta para casa, depois da missão cumprida.